Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e esse é o sexto vídeo do nosso curso aí de LT Spice, onde nós vamos estudar como configurar o LT Spice para fazer análise transiente de nossos circuitos, né? Ou seja, análise do nosso período transitório. Bom pessoal, no vídeo da aula 5 nós estudamos como configurar o LT Spice para realizar análise no regime permanente, né? Tudo ali em nível DC. Agora vamos focar quando o nosso interesse está quando as grandezas elétricas estão variando no tempo, ok? Vamos lá então. Bom, vamos começar construindo o nosso circuito aqui, pessoal. Colocar um esquemático e agora vamos pôr uma fonte, uma fonte independente, um resistor, um capacitor, tá? Vamos fazer a conexão deles todos em série. Colocar o terra, né? Não podemos esquecer nunca de pôr o nosso terminal de referência, né? E é o seguinte, para a primeira simulação, para demonstrar como a gente configura a análise transiente, né? Ou período transitório, pessoal, eu vou considerar que essa fonte aqui, ela será uma fonte de tensão alternada, né? Então vem aqui, botão direito, Advanced, vamos pôr aqui uma tensão senoidal, com um valor aqui igual a 10 volts, vamos pôr aqui de pico, né? E uma frequência aqui de 10 Hz. Ok. Somente esses parâmetros vão ser necessários aqui para uma primeira simulação. Vamos dar OK aqui e está a nossa configuração da fonte. O valor da resistência aqui eu vou colocar 220 ohms e o valor da capacitância eu vou colocar aqui 100 microfarads. Para a gente configurar então a simulação para análise transitória, né, clique com o botão direito em qualquer lugar aqui do esquemático e vem aqui em Edit Simulation Command. E aqui você então tem a primeira aba para a configuração de análise transiente, né? E para isso, pessoal, nós temos que preencher essencialmente o stop time, que seria ali o intervalo de simulação. Vamos supor que eu queira simular aqui 1 segundo. Olha lá, pessoal, eu tenho aqui o stop time igual a 1, ou seja, quanto tempo ele demora para parar a simulação. E aqui está a nossa diretiva, né? .tran para análise transitória e o primeiro parâmetro, conforme vocês podem ver aqui na sintaxe, ó, o primeiro parâmetro é o t-stop, né? No caso aqui é o tempo de parada da simulação, 1 segundo. Na segunda caixa aqui, pessoal, ela é utilizada quando queremos definir um período da simulação em que a gente não quer armazenar os dados para análise. Por exemplo, eu não quero analisar os primeiros 200 milissegundos desse 1 segundo todo de análise. Então eu venho aqui e coloco 200 milissegundos, pronto. Agora, os primeiros 200 milissegundos serão ignorados, né? Esses dados vão ser ignorados e não vão estar disponíveis para análise. Somente os próximos 800 milissegundos, né, para chegar em 1 segundo, vão estar disponíveis para análise. Para a maioria das aplicações, pelo menos, eu não costumo utilizar. O campo Maximum Step Time é usado para determinar o máximo intervalo de tempo entre as amostras dos dados para análise depois, tá? E aqui nós temos algumas checkbox, como no caso a primeira que é utilizada para começar com as fontes CC do circuito em 0 volts, né? Então a gente vai estar analisando só as fontes de tensão alternada, né? Todas as fontes CC vão ser iniciadas com 0 volts. A segunda caixa que é utilizada para quando o simulador encontrar o regime permanente, né? Ele para a simulação mesmo que não tenha atingido ainda o stop time. E outra caixa importante aqui, pessoal, ela vai ser essa última. Pessoal, nós precisamos de ter bastante atenção nela. Eu vou apresentar a função dela um pouco mais para frente ainda nesse vídeo, mas vocês vão ver que ela é bastante importante para algumas situações, tá? Mas a princípio, para essa primeira simulação, eu vou apenas colocar aqui o tempo de simulação igual a 1 segundo. Vou dar um OK aqui e vamos rodar a simulação, né? Fixando aqui a nossa diretiva, .tran, né? E rodando a simulação. Após já todos os cálculos terem sido realizados, podemos colocar agora os gráficos, né? Eu vou primeiro aqui posicionar o ponteiro do mouse sobre os terminais aqui da fonte, ó, logo aqui em cima, e vocês verem que a gente tem uma sonda, né?
parecido com uma de um osciloscópio, né, para a gente fazer então a medição da tensão. Se a gente coloca o ponteiro do mouse sobre um componente específico, ó, ele vira então o nosso clamp de corrente, né? Ou seja, assim a gente vai plotar valores de corrente. Por exemplo, ó, colocar então a tensão da fonte. Olha lá, pessoal. Essa então é a forma de onda para a tensão da fonte do nosso sinal. E se eu colocar agora, por exemplo, eu quero saber a corrente no capacitor. Então eu coloco o mouse aqui sobre o capacitor, temos aqui o nosso clamp de corrente, e clicando aí nós temos o gráfico azul, que é a dinâmica ali da corrente no capacitor. Então observe que do lado esquerdo do gráfico nós temos a escala vertical para os níveis de tensão, certo? Vendo aqui que em verde nós temos a tensão do nó 1, que é ali a tensão do primeiro nó logo acima da fonte V1, e em azul nós temos aqui a corrente no capacitor C1. E observem aqui do lado direito do gráfico na escala vertical que nós temos uma escala para a corrente. Esse fenômeno, né, da corrente estar adiantado em relação à tensão é esperado aí para quem já estudou um pouco aí de circuitos em corrente alternada, né? Nós temos aqui a corrente adiantada em relação à tensão, porque nós temos um circuito com um capacitor, certo? Então é um fenômeno já esperado. Caso você não tenha estudado esse conteúdo ainda, na playlist sobre o módulo 3, né, circuitos em corrente alternada, nós vamos tratar desse assunto. Caso você precise de uma análise com um pouco mais de detalhe em alguma parte específica aqui desse gráfico, pessoal, você pode simplesmente vir aqui com o mouse, clicar com o botão esquerdo e formar uma área indicando qual é o lugar aqui do gráfico que você quer uma visão mais ampliada. Se eu soltar o botão agora, pessoal, eu consigo então um zoom, né, uma visão mais detalhada daquela área de seleção. Então você pode fazer isso em qualquer parte do gráfico, caso necessite de uma análise um pouco mais detalhada. Caso você queira voltar para a configuração padrão do gráfico, você pode vir aqui na barra de ferramentas, aqui nessa lupa, com um X, né? Se você clicar aqui, vai voltar para o modo padrão. Ou ainda, deixa eu dar um zoom novamente aqui. Clica com o botão direito e a gente tem aqui, ó, Zoom to Fit. E a gente volta também para a mesma configuração de gráfico. Vamos supor assim que você não queria ter colocado a corrente aqui, né, nesse gráfico. Você pode simplesmente apertar o botão F5, né, que é o atalho para a nossa tesoura ali, e apagar o gráfico. Ó. Eu posso remover o da tensão aqui também. Pronto, tem o gráfico zerado. Aí aperta ESC para cancelar. E agora eu posso colocar uma outra grandeza aqui no gráfico, se eu quiser. Vamos supor que eu quero pôr a tensão da fonte, mas eu quero também a tensão do capacitor. Olha lá, pessoal. Então, os dois gráficos aqui, posso colocar o terceiro? Vou colocar a corrente do resistor. Olha lá. Pronto, coloquei a corrente do resistor. Não quero mais a corrente do resistor. Vem aqui no gráfico, aperta F5, vai virar uma tesoura, né? E aí a gente pode apertar aqui com o botão esquerdo do mouse e apagar o gráfico que eu não quero mais visualizar. Outro recurso extremamente importante aqui, pessoal, é saber em um determinado ponto específico desses gráficos qual é o nível da tensão ou corrente ou qualquer outro parâmetro que a gente esteja plotando aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu apertar ESC para tirar a ferramenta da tesoura. E para isso, então nós temos que, assim como nós fazemos no osciloscópio, adicionar um cursor, tá? Então basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o nome da curva. Então vamos pegar aqui a nossa tensão da fonte. Ó. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e agora vai abrir essa janela aqui, onde eu posso agora navegar. Observe aqui, se eu clicar com o mouse aqui nessa linha tracejada branca, clicar e arrastar, pessoal, eu consigo movimentar, aqui no caso eu estou movimentando no eixo horizontal, e a gente tem aqui onde cruzam essas duas linhas brancas, o ponto de medição instantâneo. Por exemplo, eu vou arrastar para tentar obter o valor máximo aqui, ó. Olha lá, pessoal. Eu tenho aqui nessa janela o valor que praticamente os 10 volts que eu coloquei de amplitude para minha fonte de tensão, né? Conforme eu vou arrastando ali, observe que eu tenho o número 1 dizendo que é o cursor 1, tá? Aqui na janela, ó, cursor 1.
eu vou arrastando ele aqui e vai modificando o valor da tensão. Mas não só isso, pessoal. Ele vai me dizendo também, no eixo horizontal, qual é o tempo que eu estou analisando. Lembrando que aqui eu tenho um nível de tensão no eixo vertical e no horizontal eu tenho o nosso tempo, que está indo de 0 a 1 segundo, que é o valor configurado lá, né, quando eu configurei a aba de análise transitório, né, o transiente análise. E aqui eu clico no botão esquerdo, então, olha, quando aparece esse 1, e vou arrastando, ele vai mostrando, olha lá. Então, no instante aqui, 524,6 milissegundos, eu tenho aproximadamente 10 volts, correto? Quando eu vou avançando aqui com o tempo próximo a 550 milissegundos, eu tenho aproximadamente aqui menos 16,8 milivolts, correto? Caso eu queira colocar um segundo cursor, basta dar um duplo clique sobre a curva de interesse. Por exemplo, que eu quero comparar o cursor 1 com o cursor 2, né? Eu quero ter as duas coisas aqui na minha janela de comparação. Eu vou vir aqui no gráfico 2, dar um duplo clique, e olha lá, pessoal. Temos agora dois cursores. O cursor U1, tá? E o cursor 2. Quando você colocar o mouse sobre essas linhas brancas aqui tracejadas, vai aparecer o número de qual cursor que você está se referindo. Então, no cursor 1, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a curva 1. Tá? Então, observe que cursor 1 é a tensão do nó 1, ou seja, é a tensão da fonte. Tá? Então, cursor 1 aqui, ó, é a tensão da fonte. Observe que ele segue aqui a curva verde. E o cursor 2, tá? Ó, ele está seguindo na azul, tá? Ó, tensão do nó 2. Então, quando eu movimentar o cursor 2, eu estou movimentando o cursor, então, no gráfico da curva 2, que é a tensão do capacitor. Mas eu poderia também, pessoal, utilizar aqui o cursor 2 também na tensão da curva 1 e comparar tempos e tensões na mesma curva, né? Aqui vai da sua necessidade. Então a gente vai ter aqui dois cursores, né? Cursor 1, cursor 2, valor horizontal e valor vertical, né? E aqui no caso é tempo e tensão. E ainda aqui embaixo, na parte inferior da janela, nós temos aqui a diferença entre os dois cursores. Olha lá, tá fazendo o valor do cursor 2 menos o valor do cursor 1. Tanto ali para o valor, no caso ali, o intervalo de tempo entre os dois cursores, a diferença de potencial entre os dois cursores, né, em relação ao nível naquele ponto específico, a inclinação e também aqui a frequência. Se eu colocar agora aqui no cursor 2, né, lembrando, o cursor 2 aqui está no gráfico 2 aqui, tá? Eu vou colocar ele para medir também na curva 1. Olha lá, pessoal. E vou colocar próximo aqui da passagem por zero. Ó, é até mais fácil pegar aqui no início. E o gráfico 2, eu vou pegar o cursor 1, né? Eu vou pegar aqui, ó. Bom, nesse intervalo entre os dois primeiros cursores, ó. Aqui eu tenho o cursor 2 no início da simulação e o cursor 1 no final do primeiro ciclo do sinal. Eu tenho aqui, ó, um tempo de 100 milissegundos, está negativo por quê? Porque eu estou fazendo cursor 2 menos cursor 1. Observem aqui, né, na caixa de texto, ó, cursor 2 menos cursor 1. Né? O 2 está em 0 e o cursor 1 está aproximadamente 100 milissegundos depois. Então está dando ali menos 100 milissegundos. Nós temos aqui uma diferença de amplitude de aproximadamente 0 volts, né? E a nossa frequência do sinal, aproximadamente 10 Hz, que é o valor que nós configuramos, uma vez que o período aqui de 10 Hz é 100 milissegundos, né? Conforme nós temos aqui, então, no eixo horizontal, né? A diferença dos cursores no eixo horizontal está calculando uma frequência de 10 Hz. Agora, pessoal, preciso que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos ver uma situação bastante interessante aqui, tá? E para isso, eu vou fazer uma modificação nesse circuito, tá? Mais especificamente na fonte. Deixa eu fechar essa janela de cursores. E eu vou colocar essa fonte de tensão aqui, vou configurar ela para uma fonte de tensão contínua. Tá? No caso aqui, 100 volts. Por 100 volts aqui. Beleza. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Se eu rodar a simulação novamente,
olha o que ele está mostrando para mim, pessoal. Que na curva aqui do gráfico 1, eu tenho 100 volts, tá? Então, observe aqui que na verde, ó, 100 volts no eixo vertical aqui do lado esquerdo. E no gráfico 2, que é a tensão do capacitor lá, pessoal, vou clicar aqui só para ele ficar em destaque. Eu tenho ele aqui, ó, 100 volts também, mas está contínuo. E conforme nós já estudamos, né, aqui no canal, o capacitor, quando a gente alimenta ele no circuito RC série aqui, o que a gente esperava? Ver uma tensão que vai crescendo ao longo do tempo, a partir do instante zero, e ela vai atingir ali 100 volts ao longo do tempo, mas isso não acontece de forma instantânea, porque nós temos aqui um circuito RC, certo? Então não deveria ser esse o gráfico para tensão no capacitor, uma linha reta? Não, não é assim que nós estudamos, né? E então o que nós estudamos está errado? Não, tá? É simplesmente uma questão de configuração da simulação. E para isso que quando eu estava configurando a simulação aqui, botão direito, Edit Simulation Command, lembra aqui dessa última caixinha aqui, pessoal, Skip Initial Operation Point Solution. Esse último checkbox, se eu selecionar essa caixa aqui, pessoal, ele não vai tentar encontrar uma solução para otimizar a velocidade de simulação. Ou seja, ele vai simular considerando todas as condições do circuito sob análise. Tá? Olha lá, ele colocou mais um parâmetro aqui na diretiva do comando agora UIC. Tá? Eu vou dar um OK aqui. Observem aqui embaixo do circuito apareceu ali, ó, ponto trans 1, por quê? 1 segundo, e a UIC, que é aquele checkbox que eu marquei. Se eu rodar novamente a simulação, temos agora uma fase de carga do capacitor, conforme nós estudamos, né? Que era para carregar esse capacitor com 5 constantes de tempo aproximadamente. Né? Conforme nós podemos calcular, né? R vezes C vezes 5 dá ali 110 milissegundos. Tá? Então, olha lá, a tensão da fonte ela é instantânea, ok, ó, ela é contínua. Então, ele vai começar a simulação e colocar aqui ó, nossos 100 volts. E o capacitor também vai atingir esses 100 volts. Mas quando? Após ali aproximadamente 5 constantes de tempo, ou 110 milissegundos. Vamos confirmar isso então, pessoal, colocando aqui um cursor para a tensão no capacitor. Clicando aqui com o botão esquerdo do mouse. Olha aqui nossa caixa de texto. Deixa eu aproximar aqui para a gente ficar mais próximo para a análise. Então vamos arrastar aqui ó, o nosso cursor 1. E olha aqui, ó, nós começamos com 0 volts e à medida que o tempo vai passando, pessoal, nós temos a tensão do capacitor aumentando de valor até aqui aproximadamente lá em 110 milissegundos. Vamos pôr aqui, ó. Tá dando aqui 110, 109,96, bem próximo, né? Nós temos aproximadamente os nossos 100 volts, conforme nós já estudamos nos circuitos RC em corrente contínua, né? Nós temos aqui, então, o comportamento exatamente da forma que nós estudamos lá na teoria. Aqui o simulador também representou isso. Mas essa análise só foi possível, pessoal, porque a gente, vamos dizer assim, não quis facilitar a vida do nosso simulador, né? Nós não deixamos ele tentar achar uma solução para pular a etapa ali, né, de condições iniciais. E sim, assim, não considere que as condições iniciais como zero e aí faça a carga do capacitor conforme nós estudamos, né? Então tá aí, pessoal. Essa última checkbox, ela serve para isso. Bom, para você aí que está seguindo o curso aqui desde o início, já sabe, configurar o LT Spice para realizar análise em corrente contínua, né, no ponto de operação e agora também no domínio do tempo. No próximo vídeo, tá, pessoal, na aula 7, nós vamos configurar o LT Spice para realizar análise no domínio da frequência, ok? Então, verifique a sua inscrição no canal, né, caso não seja inscrito ainda, ative as notificações para ser avisado aí sobre as próximas aulas, né? E também deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.